Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso conteúdo online, ao nosso módulo de telemarketing e vendas. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o conceito de telemarketing e vamos falar um pouquinho também sobre os estilos de telemarketing que podem ser adotados por algumas empresas, tudo bem? Vamos lá então. Primeiro, telemarketing, o conceito a gente já falou, que é mercado em movimento, marketing é mercado em movimento. E telemarketing? Telemarketing é o mercado em movimento utilizando os meios de telecomunicação, tá? Então, telemarketing é a soma da palavra telefone mais marketing, tá? Então, marketing a gente já viu que é mercado em movimento. Tele é de telecomunicação. Aonde telefone passa a ser o meio, tá? E o marketing é a forma pelo qual é utilizado esse instrumento, tá? Então, telemarketing é a junção de dois radicais, tele mais marketing, tá? Então, esse é o conceito, digamos que fonético da palavra. Agora, quando eu perguntar para vocês qual é o conceito de telemarketing, vocês vão responder que é a utilização profissional, planejada e controlada de ações através de telefone, através da telefonia, tá? Então, por exemplo, a telefonia a favor das vendas, a telefonia a favor do atendimento ao cliente, tá? A gente já viu ao longo das aulas anteriores que o telemarketing é a evolução, é a forma mais atual na qual as empresas querem se relacionar com os seus clientes. Seja para apresentação de novos produtos, para fazer propaganda, para fazer cobrança, para fazer venda, né? A venda hoje em dia muitas empresas acabam entrando em contato com o cliente para oferecer promoções, para oferecer serviços e também como forma do cliente entrar em contato com a empresa para tirar dúvidas, fazer reclamações, fazer reclamações também, sugestões. Então a empresa acaba aliando a facilidade com que o telefone chegou à casa das pessoas e também chegou a telefonia móvel, a forma de se relacionar com o cliente, tá? Então, se eu perguntar qual é o conceito de telemarketing, é a utilização profissional e planejada e controlada das telecomunicações nos processos de vendas, atendimento ao cliente e demais esforços de marketing das empresas. Então, o telemarketing também é uma forma de marketing, uma forma de aproximar a empresa ao cliente. Quais são os estilos de telemarketing que existe? Então, o telemarketing pode acontecer de forma receptiva, de forma ativa ou de forma híbrida, tá? Híbrido, a gente vai entender daqui a pouco, que é a junção das duas, mas não é que uma hora a pessoa vai ser o operador ativo, outra hora vai ser receptivo. Não. São estilos que podem acontecer dentro da mesma empresa, tá? Eu vou detalhar cada uma delas para vocês entenderem, para a gente poder conseguir entender os estilos de telemarketing na qual as empresas podem adotar suas campanhas ou até mesmo onde vocês possam vir a trabalhar posteriormente na área de atendimento ao cliente, tá bom? Lembrando que a área de atendimento ao cliente não é só telemarketing, tá, gente? Mas nosso foco agora é falar sobre o telemarketing, que é a forma mais fácil de aproximar a empresa ao cliente. Quer facilidade maior que você está na sua casa fazendo alguma coisa e uma empresa te liga para te oferecer um produto ou serviço? Lembra que eu falei que muitas vezes o cliente nem sabe que ele tem desejo desse produto? Se alguém despertar o desejo oferecendo e apresentando as características, a venda foi concluída sem mesmo a empresa nunca ter encontrado esse cliente, né? Ele passa a ser um cliente e ter um contrato com essa empresa sem nunca nem ter visto fisicamente essa empresa. Então é a forma mais fácil de aproximar o cliente à empresa. Vocês têm que pensar que nós moramos num Brasil que é muito descentralizado, né? A gente mora na região sudeste, que é uma região onde as cidades são mais populosas, onde nós temos um acesso a um comércio mais vasto. Mas vocês vão aí para norte, nordeste, vocês vão para algumas regiões do centro-oeste, vocês vão ver cidades que são muito afastadas dos centros comerciais, são muito ermas, elas são muito distantes das áreas comerciais. Então, para a população consumir alguma coisa, ou seria através do telemarketing, ou através da internet, os sites, as vendas pela internet, ou elas praticamente não consumiriam nada. Então, é muito importante para as empresas que buscam expansão do seu cliente, ela pensar, eu não quero atender só o cliente aqui do Sudeste, aquele que está próximo de mim. Eu quero atender aquele cliente lá longe, aquele que não tem acesso ao meu produto, aquele que não tem acesso a uma loja física. Como que eu vou fazer? Eu vou implantar um telemarketing para aproximar esse cliente.
Então, a gente tem que pensar que o telemarketing apareceu como uma forma de democratizar o processo de compra e de venda, para que todos tivessem acesso. Tem quem fale, eu não compro coisas pela internet, não compro coisas pelo telefone. Tudo bem, uma opção sua, mas você tem então a opção de procurar o produto em uma loja física. Mas a gente tem que pensar que muitos brasileiros não têm essa opção. E por questão de comodidade também, né? E aí não conseguem simplesmente sair de casa pelo horário de trabalho, né? Trabalha das 8 às 6 e a loja fecha às 6, como que você vai sair do seu trabalho e vai fazer a compra, né? Se ninguém te ligar para te oferecer o serviço ou você não tiver um site para fazer uma compra. Então, automaticamente o telemarketing, as vendas através das telecomunicações, e aí também entra as vendas através da internet, vieram para democratizar, para expandir ainda mais a carteira de cliente das empresas que às vezes não conseguiam atingir aquele cliente de forma massiva. Aquele cliente nunca ia para a loja, ele nunca ia chegar numa loja, porque para chegar numa loja ele tem que andar 30, 40, 50, 100 quilômetros. Então, se eu ligar para ele e oferecer o meu produto, ele vai receber? Vai, porque hoje em dia o correio também entrega em qualquer lugar do Brasil. Então, eu posso democratizar o meu processo de venda, tá? Então, vamos lá para os estilos de telemarketing. Primeiro, o telemarketing receptivo. Então, receptivo é do termo passivo, tá? Pode ser tanto telemarketing receptivo como telemarketing passivo. Pode ter esses dois tipos de nome dependendo da empresa onde você for trabalhar ou de como a empresa preferir colocar a nomenclatura. Mas estar receptivo, estar passivo, quer dizer que alguém está passivo, está aguardando o recebimento das chamadas. Nesse caso, são os operadores, porque o atendimento receptivo, quem origina a chamada é o cliente. Ele escolhe o melhor momento, ele que vai verificar qual a melhor forma de entrar em contato, se é pelo chat, se é através do telefone, né, se é o 0800, ele que vai determinar qual é a melhor forma e qual é o melhor horário de ligar. E quem vai estar guardando a ligação dele vão ser os operadores que vão estar numa central de atendimento, tá? Então, receptivo significa estar parado, alerta, disposto a receber as ligações. A central, nesse caso, é quem aproxima o cliente à empresa. Então, a central de atendimento está lá esperando a ligação do cliente. Ele trabalha lá no turno de 6 horas, ele entra às 6, até o meio-dia ele está aguardando a ligação do cliente. Quando dá meio-dia, outro operador vai entrar e vai estar ali recebendo as chamadas, tá? Quais são os tipos de atendimento no receptivo? Geralmente são sugestões, dúvidas, reclamações, são as centrais de saque, serviço de atendimento ao consumidor, tá? O saque ele veio como pós-venda. Você fez uma compra, quer tirar uma dúvida de como foi feita a compra, se vai ser recebido hoje, amanhã, se o produto teve alguma avaria, você quer reclamar, se você não entendeu a cobrança, se quer reclamar da cobrança, você vai ligar onde? No saque, que é a central que vai estar aguardando a sua ligação para resolver o seu problema. Geralmente os saques são de resolução de problemas, tá? Centrais de atendimento, centrais de pesquisa são saques, que são centrais receptivas. Elas estão ali aguardando o cliente entrar em contato para poder fazer a chamada, abrir protocolo de verificação. Com certeza vocês já tiveram que entrar em contato com alguma empresa para fazer algum tipo de reclamação ou para tirar alguma dúvida, seja central bancária, central de telefonia. Já tiveram que entrar em contato, segue todo um procedimento, né? O operador tem um script ali determinado para te atender, mas cada chamada é muito flexível, porque eu posso ligar para reclamar, você pode ligar para tirar uma dúvida, o outro pode reclamar para querer uma informação que tenha no sistema. Então, cada cliente vai gerar uma chamada diferente, não existe um roteiro pronto para esse tipo de chamada, porque cada chamada vai originar um roteiro diferenciado. Então, o operador tem que ter uma boa argumentação, tem que conhecer muito bem do produto ou do serviço que ele vende, tem que ter uma dicção muito boa, porque às vezes ele vai ter que argumentar frente a algum problema, tá? Então, no telemarketing receptivo não tem muito de meta, tem mais atendimento ao cliente, tem que realmente focar em resolver aquele problema que foi informado para o cliente, se for uma central de reclamação ou de resolução de problemas, tá? Telemarketing ativo. Nesse caso, quem vai originar a chamada são os operadores. Quem vai estar do outro lado da linha aguardando, ou até então nem vai estar aguardando chamada nenhuma, é o cliente. No ativo, nesse estilo de chamada, quem origina a chamada é o operador. Então, nas centrais ativas,
o cliente não sabe que ele vai receber a chamada, né? Ele tá lá trabalhando, ele tá lá passeando com a família, tá em casa, ele não tá esperando, ele não tá alerta esperando essa chamada. Então, o operador tem que verificar se aquele momento é a melhor hora do cliente receber a ligação, né? As centrais ativas hoje, elas perderam um pouco do critério. Tem muitas empresas que acabam ligando fora de horário comercial, ligando de final de semana. Isso não pode, tá? O cliente não pode se sentir invadido, ele não pode se sentir incomodado na privacidade dele. Então, as centrais, elas têm uma obrigatoriedade, não incomodar o cliente, porque uma vez que é ele que vai ligar para fazer a divulgação de um produto, de um serviço, para fazer alguma venda, ou alguma cobrança, se for uma central de crédito cobrança, tem que ser verificado muito bem qual é o horário que vai ser feito isso. Eu não posso ligar para cobrar um cliente 6 horas da manhã, também não posso ligar no domingo, não posso ligar no feriado, tá? Tem alguns critérios que a empresa de telemarketing ativo tem que seguir, tá? O telemarketing ativo, ele é eficaz como apoio à propaganda. Então, foi feita uma propaganda, uma divulgação de um produto na internet ou na televisão, vai-se também fazer esse mesmo trabalho massivamente através das centrais de atendimento. Você pegar aí uma Vivo, uma Claro, uma NET, eu tô falando das centrais de telefonia porque são as que geram maior fluxo de chamada. Mas tem serviço bancário, tem serviço de cartão de crédito, tem um monte de empresas que, ao invés de optar por fazer propagandas em redes sociais ou então em televisão, preferem gastar ou investir em centrais de atendimento, porque vão ligar para os clientes, olha, ficou sabendo que tem uma promoção nova, o senhor não quer verificar? Geralmente eles já fazem uma pré-análise dos cadastros que vão ser ligados, geralmente são pessoas que já se interessariam, porque ou tem a faixa etária, ou tem a condição econômica que abrange aquele produto, tá? Então, o cadastro da central ativa também é uma central que faz uma pré-análise dos números que vão ser ligados. Não é qualquer pessoa que vai receber ligação de uma central ativa de telemarketing. Muito provavelmente já foi feita uma pré-análise daquele número para ligar, tá? Ou então, se for uma central de cobrança, obrigatoriamente esse número foi incluído numa base de dados do banco ou do serviço para qual a empresa contratou, o cliente contratou, e ele vai receber uma cobrança posteriormente também, tá? Agora, se for uma central de venda, por exemplo, o seu número ele foi disponibilizado para algum comércio que automaticamente também liberou o seu número para a base de dados de promoção, tá? Muita gente pergunta isso para mim, professora, existe venda de número de cadastro? Existe, tá? Não é bem uma venda, é uma permuta. Tem empresas que acabam trocando, né? Por exemplo, eu fui numa loja e fiz um cadastro lá para comprar. A partir do momento que eu deixei meu cadastro lá, as marcas parceiras daquela loja podem requisitar o meu cadastro para fazer uma pesquisa, para fazer uma propaganda para mim posteriormente, tá? Então, preenchimento de cadastros no comércio vão gerar, sim, possivelmente, futuros retornos de propagandas, tá? Porque existe esse acordo comercial entre o comércio e as marcas que divulgam ali naquele comércio, tá? Então, o atendimento ativo requer um script, porque você concorda comigo que você vai falar com todos os clientes? Se for uma central de vendas, por exemplo, eu vou ter que oferecer o mesmo produto para todos os clientes. Eu posso montar um script de como eu quero falar e de como eu quero atingir aquele cliente. Então, eu vou montar um roteirinho escrito de como eu quero conduzir a minha chamada, o que eu preciso apresentar, o que eu preciso falar. É óbvio que cada cliente vai ter dúvidas diferentes, mas o roteiro básico já pode estar pronto, porque eu que vou determinar a condução da chamada e não mais o cliente, como no atendimento receptivo. No atendimento receptivo não tem script, porque quem determina o roteiro da chamada é o cliente. No ativo, quem determina o roteiro da chamada é o operador. Então, ele pode criar um roteiro do que ele precisa falar para o cliente, do que tem que conter de importante naquela chamada, tá? Tem que ter uma habilidade de comunicação, vai ter que ter uma forma de argumentação também boa, porque vai ter que convencer o cliente através de que o produto é bom, de que aquela oferta é legal, para finalizar a venda, para ser convertida a venda. O que eu coloquei aqui que é o ponto mais importante do telemarketing ativo, ele tem uma preocupação muito grande com metas, já que o telemarketing ativo muitas vezes são centrais de vendas, tá? Então tem metas para bater. Finalizamos o telemarketing ativo. Telemarketing híbrido. Então, o que é o telemarketing híbrido? Não é um terceiro tipo de telemarketing, tá? São as centrais de atendimento que são híbridas. Elas vão ter tanto atendimento ativo quanto atendimento receptivo. Sabe o flex, que é o carro que funciona com álcool e com gasolina?
As centrais híbridas, elas vão ter parte que vai funcionar no receptivo, parte vai funcionar no ativo. Então, vão ter operadores focados em receber as chamadas do cliente lá no receptivo e vão ter uma parte da central que vai focar só em fazer chamadas para o cliente. Quem é operador ativo não recebe ligação. Quem é operador passivo também não vai fazer ligação, tá? Então, automaticamente é para vocês entenderem que não é um terceiro tipo de telemarketing. São as centrais que são híbridas, tá? São 3 tipos de telemarketing: ativo, receptivo e o híbrido, a somatória das duas, só que as centrais têm operadores ativos e operadores receptivos, tá? Então, a central que pode ser híbrida. Então, as centrais, quando elas se utilizam do estilo receptivo e ativo, é comum quando aquela empresa trabalha com venda. Porque se ela vai trabalhar com venda, automaticamente ela vai ter alguém que faça a venda, mas também vai ter alguém que receba as reclamações dessa venda, que tire dúvidas sobre esse produto, tá? Então, tem sempre a central que vai vender e a central que vai receber as chamadas dos clientes. Então, assim como qualquer outra empresa, a maior parte delas tem uma central híbrida, que é uma central que vai ter receptivo para o saque e o ativo para vendas, tá? Então, eu coloquei aqui: a empresa possui uma central ativa para vendas e propaganda e uma central para retorno do cliente, o pós-venda, que seria o saque, tá? Aplicações do telemarketing. Aonde que o telemarketing pode ser utilizado, tá? Ele vai ser utilizado em todo momento, desde o momento que você está prospectando o cliente até o pós-venda. Então, o telemarketing eu coloquei aqui, ele pode ser usado na prospecção de clientes, aonde? Em pesquisa, para elaborar o perfil desse cliente, aonde esse cliente gosta de consumir. Na pré-venda, oferecendo talvez uma promoção do produto, um agendamento de visita para você ir até um local para conhecer o produto, tá? Você pode ir realmente a campo, já que se você está próximo ao estabelecimento, você pode ir lá para verificar. Uma venda, porque através de televendas que são feitas por telefone, ou então uma televenda que vai ser concluída por algum site ou por algum aplicativo. Você pode fazer a fidelização e a reativação de clientes na fase das vendas, tá? Por quê? Você pode ter um cliente que foi para a concorrência, mas ela não está tão satisfeito assim com a concorrência. Se você liga e oferece o produto, ele volta a ser um cliente da sua empresa. Então, na fase de venda, o telemarketing também pode funcionar como reativação de cliente, tá? Não só fidelização dos que você já tem. Você vai ouvir muito isso, né? Não, eu já tenho o seu produto, obrigada. Então, legal, já é um cliente seu. Ele ficou ciente de que você está com uma nova promoção, mas ele já é seu cliente. Ou então ele vai se interessar porque ele está com a concorrência e quer passar a ser cliente também. Na fase de pós-venda, que é o saque, no serviço ao cliente e um canal direto ao consumidor. Então, aonde que o telemarketing vai atuar? Na prospecção de clientes, na pré-venda, nas vendas e no pós-vendas. Aqui eu coloquei alguns exemplos dentro de cada um desses itens aonde o telemarketing pode atuar, tá? E por último, vamos falar um pouquinho sobre as vantagens do telemarketing. As vantagens que as empresas têm quando elas têm uma central de telemarketing a favor delas, tá? Telemarketing hoje já não é mais custo, é investimento. Quando você quer automaticamente expandir a sua marca e você não sabe mais como, o telemarketing é uma boa saída, tá? Primeiro, porque possibilita um maior aumento do volume de negócios. Por quê? Imagina que se eu tiver que contratar um vendedor para falar com clientes, ou ele vai ter que ir porta a porta, ou vai ter que viajar. Imagina o quanto que ele não teria que andar de carro, qual não seria o gasto com esse funcionário para ele estar viajando, visitando clientes, sendo que eu posso ter uma central. Não precisa ser muitos operadores não, tá? Uma central aí com 10 operadores, 15 operadores, e eu vou ter um custo? Vou. Mas a quantidade de chamadas que vai ser originada por cada operador por dia é muito maior do que a quantidade de casas, estabelecimentos comerciais ou até de clientes que seriam abrangidos por por um vendedor presencial, tá? Então, através da chamada, eu posso ter um número muito maior de propagação do meu produto. Nem todo mundo vai comprar, mas mais pessoas vão receber a minha informação ao mesmo tempo através das centrais de telemarketing, tá? Então, é um aumento do volume de negócios. Não necessariamente vão ser concluídos esses negócios. Nem todos os negócios vão ser revertidos em vendas, mas eu também possibilito uma maior divulgação da minha marca. E aí também já puxa o segundo item. Permite a expansão rápida da base de clientes. O quantos clientes eu posso conseguir prospectar
Se eu conseguir, por exemplo, um cadastro de uma empresa como a Lojas Americanas, um cadastro como... Pega uma loja grande aí, uma Magazine Luiza, uma Casas Bahia, eu vou lá, compro, eu faço uma permuta com o cadastro da Casas Bahia, por exemplo, e eu sou da central de telefonia. O quanto as pessoas compraram celular nos últimos 6 meses? Eu vou lá, pego o cadastro de todas essas pessoas e vou oferecer pacotes de internet, o pacote de dados, vou oferecer pacote de minutos, né? Eu sou da Vivo, por exemplo, vou ligar. Então, esse cadastro é muito válido, porque essas pessoas acabaram de comprar um número, acabaram de comprar um celular, podem não estar contentes com as operadoras que compraram e vão querer ativar um novo serviço. Tá? Então, a expansão rápida da base de clientes. É muito mais fácil eu comprar um cadastro ou fazer uma permuta no cadastro do que eu ficar procurando clientes aleatórios para minha marca que talvez não consumiriam o meu produto, tá? Permite a venda de qualquer produto ou serviço de forma versátil, com ótimo custo-benefício. Tá? Qualquer serviço pode ser vendido por telemarketing, desde que você tenha uma boa equipe de vendas que possa argumentar com o cliente, que entenda bem do produto, para passar para o cliente esse produto que não vai estar sendo visto. Você consegue vender qualquer coisa, tá? Você consegue se aproximar muito fácil, tá aí, ó, possui larga cobertura, eu posso atingir qualquer estado, qualquer cidadezinha lá do interior, não precisa ter loja física, desde que eu tenha uma central de telemarketing, tá? Reforça o reconhecimento da marca. Aquelas empresas que você sabe que vão sempre te ligar, você está sempre ouvindo o nome delas, mesmo que você não veja uma propaganda na televisão, mesmo que você não receba nenhuma mensagem no seu celular, você recebe as ligações dos operadores. Então, uma hora eu falo que você acaba comprando pelo cansaço. De tanto aquela empresa te ligar, de tanto aquela empresa te oferecer, você passa a prestar atenção nela para poder comprar. Possui fácil gerenciamento e controle. As centrais de telemarketing podem ser controladas por um gerente em cada turno, porque ele pode dar conta de gerenciar o trabalho de 10, 15 operadores ao mesmo tempo, através de avaliar as ligações, de verificar os contatos que esses operadores estão fazendo. Então é mais fácil o gerenciamento de um operador de telemarketing do que o gerenciamento de um vendedor externo, por exemplo, que às vezes você não sabe onde ele está, quantos clientes ele atendeu, qual foi a forma que ele atendeu esse cliente. As chamadas são rastreadas, lembra? Então você consegue ouvir a chamada do seu operador, saber como ele atendeu cada cliente, tá? Aumenta o nível de satisfação. Todo mundo que compra um produto se sente muito mais satisfeito e seguro quando sabe que a empresa tem um saque, por exemplo. Porque ela sabe que se ela precisar, ela vai ter a que recorrer, ela pode ligar, ela pode tirar suas dúvidas e vai ter o atendimento dela mais prático do que se ela tivesse que se deslocar até um ponto físico. É óbvio que a gente sabe que tem muitas centrais de atendimento que fogem a isso, que o operador atende tão mal que eu prefiro nem ter que ligar. Mas a gente tem que pensar assim. Sejam vocês os diferenciais, aqueles que vão se qualificar e que vão para o mercado de trabalho para fazer a diferença, que vão para o mercado de trabalho para serem operadores focados, buscando o reconhecimento da marca, buscando que as suas empresas sejam bem reconhecidas e que o nome seja só melhorado e não piorado através da central de atendimento. Tá? Tem empresas que já estão com muitos processos por causa de operadores ruins, que fizeram trabalhos ruins, mas não que a empresa seja ruim. A equipe de vendas dela é ruim, a equipe de pós-venda dela é ruim, foi mal treinada, não que a empresa é ruim. A gente não pode ligar o nome à marca. Eu não posso falar, por exemplo, que a Viva é uma empresa ruim porque eu ligo lá e não consigo resolver. Eu não posso falar que a Desktop é uma empresa ruim porque ela tem uma equipe de vendas ruim. Eu tenho que pensar assim, a Desktop, a Vivo, a Claro, a NET, o Itaú, o Santander, seja qual for a empresa que você está falando, precisa treinar melhor os seus operadores, porque só vai ter um bom reconhecimento da marca quando o time de pessoas que trabalharem com ela também forem bem treinadas. Tá? Senão você acaba dando um tiro no pé. Contrata uma equipe para fazer um bom trabalho e acaba denegrindo a imagem da marca, tá? Então é isso. Eu falei alguns exemplos aqui, na apostila de vocês tem uma lista vasta de exemplos de vantagens do telemarketing, de como a empresa pode lucrar massivamente tendo uma central de telemarketing bem treinada a seu favor, tá? Finalizamos o capítulo de hoje, acessem o link para fazer a atividade, tá? Não esqueçam de ler as orientações, coloquem a turma de vocês, tem que colocar nome, turma, e tem que colocar se é de sexta ou de sábado, gente, por favor. Senão eu não consigo saber, tá? Quando eu vou corrigir a atividade de vocês, vem tudo embaralhado, as turmas de sexta e de sábado nesse mesmo conteúdo. Então, por favor, coloquem lá a turma de vocês para não ter problema na hora da correção,
tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.